Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. O Brasil venceu a Austrália, hein? O Vira do Ipiranga, as margens plácidas. A capivara maior que o canguru. A torcida do futebol feminino estava gritando muito isso. Na verdade, usava outra palavra que terminava com U no começo, né? Para rimar com canguru. Lucas, o Brasil... Quem acordou 4h30 para ver o Brasa se deu bem, né? Porque o Brasa venceu a seleção australiana em amistoso preparatório, segundo amistoso preparatório do Brasil, o segundo em território australiano, e uma vitória contra um time com 7 jogadores de NBA do ano passado, né? Assim, que um dia passaram na NBA, não. 7 jogadores que estavam em elencos da NBA no ano passado. O Brasil ainda sem o seu único jogador que estava no elenco de NBA no ano passado e o seu outro único jogador que estava no ambiente de G-League e de Summer League jogando recentemente. O Iago também estava, enfim. Lucas, o Brasa venceu e convenceu? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, começando te refutando, hein? Do jeito que eu mais gosto de começar podcast. O Dante Exum vai para a NBA ano que vem, né? Você tá dizendo aí, ok, faz sentido. Jogadores que já estão na NBA? Não, ainda não, né? Porque Dante Exum chega já, vai chegar para ser brother do Luka. Mas sim, de fato, a Austrália vem jogando e impressionando, né? Meteu, 800 pontos de vantagem contra a Venezuela. Uma equipe muito, muito forte, muito poderosa, um dos candidatos à medalha nesse Mundial. Candidatíssima, né, a já garantir vaga olímpica agora, né, bem provável que consiga, né, e o Brasil não quis saber disso, né, Guilherme, foi para cima deles e conquistou uma vitória belíssima, uma vitória que não veio tão por acaso assim. O Brasil teve ótimos momentos com Iago em quadra, ótimos momentos com a dupla Iago e Jorginho, né, o Brasil teve um espaçamento muito, muito legal nesse jogo, o Brasil conseguiu macetar 16 bolas de 3 pontos na partida. Sempre falo aqui, né? Cara, no basquete FIBA, bola de 3 é um igualador, né? Então, quando você pega um adversário como esse, você tem que conseguir meter mais bola do que eles, do perímetro. E aí o Brasil fez tudo isso, o Brasil conseguiu jogar uma defesa agressiva em bons momentos do jogo. O Brasil tem bons defensores, né? Assim, o Brasil tem uma força coletiva que anima e tem um desequilibrador, que é o Iago, e o Iago conseguiu fazer das suas mais uma vez, né, Gibas? O último quarto tem sido onde o Iago tem destruído nos jogos, mesmo lá no basquete alemão, agora trazendo para a seleção também, e o Brasil conseguiu mais uma vez uma grande vantagem no último quarto, né? O Iago proporcionou para a sua equipe mais uma vez uma grande vantagem no último quarto. Então é isso, Gibas. Vamos nadando, deixando o time em posição de crime, que o Iago é o assassino das áreas, né? O Iago faz acontecer muita coisa. O Iago é o capeta em forma de guri. E assim, ele não chegou sequer a 10 pontos nesse jogo, mas ficou parecendo esse jogo que teve a assinatura do Iago, né? E não foi só pelo dedo na cara do Taibo, não, viu, Guilherme? Então, assim, venceu e animou. Convencer, o basqueteiro brasileiro jamais vai ser convencido, né, Guilherme? A única convicção que a gente tem é que esse time vai nos iludir que vai mais longe do que o que realmente vai, né? Isso a gente já tá acostumado. Essa é a convicção, pode estar errada, né? Nem toda convicção é correta. Mas é a convicção do basqueteiro brasa, né? Jamais ser convencido, sempre ser iludido. Então, assim, Guilherme, venceu e iludiu, que é a missão do basquete brasileiro. É isso. Só para sublinhar, né, os jogadores da Austrália que têm vínculos com a NBA. Vai diminuir a lista? Não, são 7, contando com o Exum que vai chegar esse ano, não jogou ano passado, né? Okay. Que jogaram hoje. O elenco ainda tem mais 2, Jack Landale e Josh Green, jogadores aí, respectivamente, do Suns. O Landale ficou no Suns? Não, ele recebeu uma bolada para ir pro Pistons, talvez? Rockets, cara, talvez? Rockets. Foi assim, tipo 8 milhões por ano. Foi uma coisa de louco. Suns Legend, né? E ficou pelo caminho. E o... Só que ele não é Jack, tá? Quer dizer, ele é Jock Landale. Jock Landale.
e Josh Green. Josh Green, jogador australiano também, do Dallas Mavericks. Lucas, jogaram, portanto, né? Josh Giddey, Patrick Mills, Matisse Thybulle, Joe Ingles, Dyson Daniels e o já citado Dante Exum, e ainda o Jack White, que esse acho que é o menos conhecido, né? Dos mencionados, assim, mas tá lá, né? Segue. Tava no elenco do Denver, é campeão da NBA e foi trocado agora. Para onde foi o Jack White? White Stripes. Depois a gente conversa sobre o Jack White. Enfim. O importante saber, né? Que ele não é o músico, né? É não é o Jack músico. White. Porque senão o pessoal vai diminuir. O pessoal pode até diminuir, né? O triunfo. Ele só foi convocado porque ele é músico famoso. Não é esse, tá? Não é isso. A Austrália não tem isso, né? A Austrália não tem isso. Às vezes botar um influenciador, né? Botar um influenciador no elenco aí. O Fred do Desimpedidos, de repente, aí no elenco para ver se dá engajamento, né? BBB fez isso, né? Fez. Acho que até o time do Falcão lá do futsal até botou ele para jogar, velho. Uma estratégia bastante arrojada. O Jack White tá no OKC agora, né? Ele tá listado como campeão da NBA, vai receber o anel de campeão da NBA, mas já foi trocado aí pro OKC. Lucas, esse é o elenco que o Brasil venceu, um elenco forte, né? Um elenco considerado elite do basquete internacional. Não é favorito, mas é um time cotado para chegar longe, né? Um time para ficar entre os 8, pelo menos. E então é uma vitória maiúscula, sobretudo se você pensar que é dentro da casa deles, para 10 mil, quase 11 mil pessoas de público. É uma vitória bem impressionante do Brasil, que, como dissemos, né, ainda não contou com 4 atletas, né? Dessa vez até que 2 deles estavam trocados para jogo, dando elástico, e até achei que iam jogar. No último jogo não jogaram Raulzinho e Felício. Nesse jogo eles trocaram, foram pro jogo, mas não entraram. Não foram, mas não foram. Botaram uniforme, mas trajaram, né? Trajaram, mas não entraram. E os outros 2 que ainda não trajaram, né? Em toda a campanha, na verdade são 2 amistosos, Didi e Gui Santos. Isso. Então o Brasil teve como titulares Iago, Jorginho, Léo Mendel, Lucas Dias e Bruno... Não, desculpa, Tim Soares e Bruno Caboclo, né? O Lucas Dias entrou durante o jogo. E na rotação, quem mais jogou? Lucas Dias, agora sim, Vitor Benite, Marcelinho Huertas e o Felipe dos Anjos. O Jaú jogou menos de 1 minuto. No jogo passado foi o Lucas Dias, que jogou bem pouquinho. Dessa vez foi o Jaú, não ficou em quadra sequer 1 minuto. Voltando a se tornar um dos favoritos para possível corte, né? Com esse movimento, com a grande atuação do Lucas Dias hoje, vira um dos favoritos. Agora, Lucas, queria conversar com você um pouco sobre a dinâmica que foi o jogo, né? Porque o Brasil começou muito forte, né? Muito bem esse quinteto principal, né? Com Iago, Jorginho, Léo, Tim e Caboclo. Cara, eles começaram muito forte, defensivamente, muito legal. E o jogo asfixiante, né? Um jogo rápido contra um time rápido, como é o da Austrália. Gostou, Lucas, primeiro dessa intenção do Brasil de ser veloz contra um time tão veloz quanto a Austrália? Gibas, só para posicionar, tá? A Austrália é o 4º mais cotado para título, um dos únicos abaixo de 10-1 que paga, né? Então, assim, é um contender mesmo, né? Tem os Estados Unidos que pagam menos de 2-1 e o resto tá nessa faixa, né? França, Canadá que perdeu o Jamal Murray, né? Hoje foi anunciado o corte do Jamal Murray para a Copa do Mundo, né? Então o Canadá já não é o segunda maior força, né? Lá na KTO.com, e logo depois a Austrália como quarta força, né? Quarta força, Guilherme, às vezes causa um estrago, né? Então, Gibas, o Brasil começou com muito espaçamento e muita velocidade. Isso é o que é gostoso de ver com esse quinteto que o Gustavinho tá levando para jogo. É um quinteto que fica deixando a gente com vontade de ver muito, né? Porque todo mundo chuta, todo mundo corre, todo mundo marca, todo mundo espaça, né? E dá uma liberdade para o Iago, dá um protagonismo e uma liberdade para o Iago, né? Não é um protagonismo onde ele precise decidir todas as bolas, porque quando ele cria o primeiro desequilíbrio, encontra, por exemplo, o Jorginho ou encontra o Léo Mendel, eles fazem o segundo drive, né? Eles aproveitam esse desequilíbrio e chutam, ou ele aproveita esse desequilíbrio e corta, né? Dependendo do tamanho do desequilíbrio. Então, assim, é um time que é capaz de fazer muita coisa ofensivamente, né?
E o Brasil tem usado muito jogada varejo. Hoje dava para ouvir muito o Banco do Brasil, né, Gibas? Na transmissão, o microfone estava bem perto e eles estavam dizendo: usa o varejão, né? Faz o varejão, corta pro E não é o corner, etc. jogador, né? Não é o jogador, né? É o bloqueio, né? Um bloqueio ali fora da bola. E o Brasil tem usado muito para encontrar a bola de 3 pontos e pique espanhol também, né? O Brasil tem encontrado muito tem usado bastante para ganhar bola de 3 pontos com uma certa liberdade para os seus bons chutadores. E, cara, com intenção de chutar, né? Hoje a gente não viu coisa do tipo, o Brasil tá forçando bola, né? Porque o Brasil teve um aproveitamento belíssimo, né? 16 de 35. Talvez os australianos tenham ouvido lá, né, Guilherme? Pô, tem que buscar uma bolinha de segurança, né? Porque não tá metendo bola. A Austrália começou chutando, acho que 3 de 18 para 3 pontos, né? O aproveitamento estava bem ruim, embora alguns arremessos estivessem mais desmarcados, né? Então, assim, isso fez com que o Brasil ganhasse uma confiança dentro do jogo, né? O Brasil começou macetante, abriu 10 pontos no primeiro quarto, jogando com muita velocidade, com muita intenção da velocidade. Bruno Caboclo é também um cara muito desequilibrante. A gente fala do Iago, tem que falar também do Caboclo, né? O que o Caboclo faz defensivamente pelo Brasil, só ele é capaz de entregar. E ofensivamente muito, muito importante também, né? Ele abre para chutar de 3, ele teve um bolinho de média distância, mas o principal, né? Ele é uma arma constante ali próximo ao aro. Ele é o cara que pode pegar rebote ofensivo pra gente, ele é o cara que vai receber aquela bola embaixo da cesta e conseguir a dunk ou o ponto mais fácil. É ele que o Brasil procura na primeira posse, né? Logo de cara o Brasil procurou o Caboclo foi lá e fez 2 pontos. Então, assim, um jogador muito, muito importante, muito decisivo para o Brasil. Não à toa que, poxa, são os 2 jogadores internacionais protagonistas que a gente teve, né? Iago e Caboclo. Então eles chegam na seleção e é preciso, né? Preciso que eles sejam protagonistas mais uma vez, né? Isso aconteceu no dia de hoje. Grande vitória do Brasil. Agora fica aquela questão, né, Guiba? Se essa é a grande vitória do Brasil, porque a gente sempre sabe assim, o Brasil vai conquistar uma grande vitória, né? A gente vai com essa expectativa, né? E o Brasil tem pela frente pelo menos 3 adversários bem poderosos, né? Então fico torcendo para que essa não tenhamos gasto, né, caramba, eu falei card e falei carta, e depois fui falar carta e falei carda, não temos gasto card, né? O card, aquela carta especial de grande vitória, né, Guilherme? Mas assim, velocidade, espaçamento é uma novidade, Guilherme, que assim, que isso seja a arma contra um grande time do mundo FIBA, ou é o que a gente vem torcendo para que aconteça com a nossa seleção e que vem acontecendo nos últimos anos, quando o Brasil tem seus melhores momentos? Assim, só para não ficar alguém falar depois que você falou errado aqui, Lucas, assim, o varejão screen pode ou não ser na bola, né? Não é necessariamente fora da bola. A chave do screen do varejão é fazer o adversário de trouxa, né? Fingir que você finge que vai dar um bloqueio de um lado e você dá do outro. E assim, o Brasil pode usar ele na bola ou fora. E, cara, eu vou falar a verdade pra você aqui. Tem uma jogada que chama varejão em vários playbooks da NBA, me emociona, né? Eu sou um pouco emocionado nesse sentido. Será que a Isa Varejão, que é a jogadora da família Varejão, faz tem a jogada varejão no playbook? Ia ser bem legal se tivesse. Cara, é uma grande questão. Acho que não, né, Gibas? Porque se você tiver a varejão no time, mas se você tem a varejão no time e fala, faz a varejão, porra, o time vai ficar confuso. Fica confuso. Achar que é pra fazer ela vai esperar a bola no poste baixo lá. É isso. Cara, isso aí precisa ser melhor conversado mesmo. Agora, Lucas, cara, eu não sei bem se isso é uma novidade do mundo brasileiro, porque assim, o Brasil teve, na história recente, técnicos de uma escola, assim, de escolas diferentes, mas de certa maneira que dialogavam. Claro, Rubem e Moncho são de uma escola bem próxima, uma escola que dominou o basquete ali na primeira metade acho que na primeira década toda do século, e de certa maneira evoluiu para dinâmicas que continuam sendo daquela forma, mas com variações que ainda dominam o basquete, que é um basquete bem
espanholizado, assim, né? Com muita referência espanhola, de pace não exatamente alto, eventualmente correr em transição, mas assim, jogadas longas, algumas ações, né? Muitos bloqueios, muito pique, e aquela coisa assim, né? De trocar o bom pelo ótimo, né? Esse cara tá livre, não tá livre o suficiente, tem que ficar um pouquinho mais livre, ó, vamos usar mais um bloqueio para deixar um chutador ideal livre, né? Às vezes não com espaçamento ideal, às vezes com muita jogada de poste baixo. Então, assim, acho que esse é, de certa maneira, é o modelo que, com variações, ainda impera e que o Brasil, sim, não joga mais. O Petrovic, eu não sei bem qual que é, porque, cara, eu não consigo identificar nele, assim, a escola eslava de basquete, porque eu acho que seria reducionismo, assim. Acho que o Petrovic é um técnico que tinha algumas alternativas de jogo, mas que, de certa maneira, era uma continuidade de um basquete que primava, sim, pelo controle, primava, sim, por jogada chamada, sabe? E eu acho que o Gustavo é uma evolução do jogo, sabe? Eu não estou dizendo que ele é melhor do que o Manhano. Nesse comentário específico, eu acho ele melhor que o Petrovic, mas eu não estou dizendo isso nesse comentário específico. Estou dizendo que esse modelo de jogo ele se separa um pouco do modelo mais tradicional que está colocado e que dá um pouco mais de possibilidade de inventividade e, sobretudo, assim, você permite que os atletas na transição tomem decisões mais ágeis, sabe? Agora, quais atletas, né? A gente tem o Iago, né? Ao ter o Iago, a gente consegue potencializá-lo e fazer isso. Isso funciona muito bem. Acho que o próprio teve a ótima sacada de entender isso também. Até o Iago, aqui na nossa entrevista para a gente, comparou o seu técnico com o Gustavo, de certa maneira, no trato que ele dá da liberdade de tomada de decisão, né? E a gente vai lembrar daquela vez que o Gustavo viralizou gritando pro Fuller: toma lá a decisão, né? Toma a decisão. O que não pode é ficar parado, tem que tomar a decisão. Assim, acho que é um modelo que eu gosto. Agora, é um modelo que nem o Gustavo estava jogando no Flamengo, né? No ano passado, por exemplo, por questão de elenco, por questão de contexto, o modelo foi um pouco diferente. Acho que o Flamengo tinha bastante dificuldade de atacar troca, acho que não tinha o Iago, mas ainda não tinha Jorginho, e aí não tinha o Léo Mendel, que eu acho que você falou uma coisa bem legal, Lucas. O Léo Mendel ataca drive depois de drive, né? Assim, acho que esse é uma modernidade, vamos dizer assim, é uma coisa não é exatamente moderno, porque drive dentro de drive é um conceito que assim, tá em uso no basquete, né? A gente tem visto já há um tempo, mas num modelo de jogo que prima por essas múltiplas jogadas, o Brasil tem muita jogada com bloqueio, tem muita jogada fora da bola, tem muito drag, né? Então, assim, é legal de ver o Brasil jogar com liberdade, mas com um trabalho coletivo bem, bem amplo, né? Acho que a liberdade. E quem mostrou isso muito bem foi a seleção da Universidade, né? Que o trabalho, inclusive, de um assistente do Gustavo, Fernando, um trabalho maravilhoso, que mostrou muito, né? Que aceleração e liberdade não significa desorganização, né? Significa trabalho complexo, difícil, né? Um trabalho difícil de desempenhar, e por isso o time jogou um basquete que a gente ficou tão empolgado e conseguiu uma medalha histórica que não conseguia há mais de 60 anos. Então, assim, acho que a gente tem um caminho que pode nos levar a coisas bem legais, ainda mais se a gente pensar que tem para entrar aí o Raulzinho, né? Que vem simplesmente de 8 anos de NBA e que jogou basicamente o basquete mais moderno que existe. Jogou para ótimos técnicos, jogou em contextos diversos, já dá para dizer isso. Então, assim, Lucas, acho que tem uma marcha aí que certamente imprime isso. Mas, ao mesmo tempo, e agora eu trago o problema, né? Porque tu tem que ter um problema também, né? A gente tem no nosso próprio elenco o contrário disso, que é o Marcelinho Huertas, né? O Marcelinho Huertas, por mais que seja um jogador muito criativo, com a leitura de jogo, assim, o QI de basquete genial, que ele mapeia a quadra em 2, 3 segundos, o Marcelinho Huertas é a síntese do que é o basquete que a gente estava conversando um pouco antes, né? É um amador histórico. Na minha opinião, já falei isso várias vezes, o melhor amador da história do basquete brasileiro por currículo, por trajetória, dá para sustentar isso. Agora, é um jogador que precisa da bola na mão, e é um jogador que, ao não chutar e atacar muito pouco o aro, né? Ele até ataca o aro com floater de vez em quando, né? Mas ele não é um cara que vai lá fazer bandeja difícil em tráfego, e não é um cara
óbvio do catch and shoot, ele é um cara que precisa muito da bola e precisa que as jogadas sejam desenhadas. Ele não me parece ser um cara que vai acelerar muito o time, ele parece ser o cara da organização, mas do pace controlado. E eu entendo que às vezes você pense assim, bom, é ótimo ter os dois estilos, é ótimo, né? Porque algum jogo vai pedir isso, algum jogo vai pedir isso. Eu não sei, tenho minhas dúvidas se é ótimo ter os dois estilos. Assim, eu acho que às vezes você pode colocar o Iago em umas situações meio esquisitas, porque claro que você quer ter o Etas em quadra, porque é um cara que não comete erro, é um cara que lê bem o jogo, mas me parece que os dois juntos é uma péssima ideia. Assim, acho que não funciona. Não vi os números avançados de hoje ainda, né, de rotações e tal, mas o que a gente vê assim é que quando o Iago tá com o Etas sem bola não é uma ameaça. E o Iago sem bola é um desperdício, na minha opinião, ainda que ele tenha um ótimo catch and shoot, e defensivamente acho que é uma vulnerabilidade que o time tem. Então acho que aqui já entra um grande dilema, né, um grande problema. Outro cara que eu tenho a impressão que ainda não... Você até usou hoje Unleashed, né, para o Jorginho, queria que você falasse também um pouco disso. Eu acho que o Jorginho é um cara que ainda tem um pouco medo de ver tudo que ele é capaz de fazer, sabe? Cara, que de repente você vê o Jorginho fazer uma coisa intensa, e você fala assim, cara, o Jorginho vai fazer as 4 bolas seguidas, ele vai fazer igual e o Brasil vai disparar. E aí você vê ele assim, 4 todo longe do jogo. Isso não é técnica. A torcida de Franca fala muito assim, né? Pô, o Gustavo não gosta do Jorginho, porque o Jorginho não sei o quê. Inclusive eles trabalharam juntos, não foi? Acho que trabalharam no Paulistano. Posso estar enganado, mas acho que sim. Enfim, cara, não é isso, é perfil do jogador, cara. Eu tenho certeza que o Gustavo adoraria que o Jorginho fizesse sequências maravilhosas, assim, acumuladas, né? E aí muitas vezes a gente vê o Jorginho desaparecendo da rotação. Cara, eu quero mais Jorginho, né? Eu quero o Jorginho o tempo todo fazendo as coisas que ele faz. Iago e Jorginho hoje, né? Achei encantador, assim, achei maravilhoso. Um cara que joga um pouco nesse outro modelo, que é o Benite, talvez o melhor par ofensivo para ele seja o Etas, né? Porque os dois assim se completam, né? Se complementam, são frutos do mesmo processo, filhos do mesmo basquete, jogam mais ou menos no mesmo modelo. Só que tem o outro lado da quadra, né? E aí os dois vão ser assassinados pelos ataques adversários, porque enfim, o outro time hoje tinha um Pat Mills, mas vai ter Dante Exxon, teve Josh Giddey, vai ter Dysel Daniels, enfim, esse foi o time da Austrália, mas nos outros vão ter outros timaços também, que vão ter outros amadores. Então, Lucas, acho que o Brasil, eu já tinha falado um pouco disso lá na Copa América, né? Um amistoso como hoje, que assim, ficou tão salutar, assim, tão gritante, né? O plus-minus do Etas menos 13 e o do Iago 14 positivo, 27 de diferença entre os dois. Então, assim, acho que a gente precisa entender bem como é que vai ser essa transição. E eu fico pensando assim, que tipo de minuto de qualidade o Etas vai oferecer quando a gente tiver ainda o Raulzinho, sabe? Eu acho que o Brasil precisa resolver esses problemas para a gente ter grandes jogos contra Espanha, Canadá e França, que eu acredito que serão os jogos que podem mudar a nossa vida no Mundial. Mas, Lucas, isso é o Guilherme querendo sonhar, entende? Esse time já tá me deixando sonhar. Isso é um perigo. Gui, você tá fugindo da característica, né? Do brasileiro, que é não... Aliás, você tá caindo na armadilha, vamos dizer assim, né? Que é quando o Brasil faz a gente sonhar junto, né? Enquanto tá só você sonhando... Mas você não acha que eu cheguei cedo na armadilha já? Porque se for pra ficar na armadilha, já fico aqui mesmo, entendeu? Tenho que pensar direito, Guilherme, como é a ética da armadilha, sabe? Também não quero fazer aqui ofender, por exemplo. Apologia da armadilha. Não quero ofender, por exemplo, o urso que cai, sabe? Naquela armadilha, que não sei qual é o nome, pé de urso, talvez? Garra de urso, não sei. Isso aqui é terrível, né? O urso que cai e fica ali sem conseguir se movimentar. Eu não quero ofender esse cara, né? Que no caso é você, nessa alegoria aqui, né? O cara que cai cedo e fica lá esperando até o quem botou a armadilha e conferir se alguém tá lá na armadilha, né? Mas, Gibas, o fato é o seguinte: o Huertas vai para o Mundial. O Huertas é, como você disse, né, um armador histórico, é uma peça-chave para o elenco, é um cara muito inteligente, né? E assim, me parece que é um quebre em caso de emergência, sabe?
ter o Huertas no elenco é um quebra em caso de emergência quando você tem Iago e Raulzinho, por exemplo. Hoje o Huertas não está no seu auge físico, não está no seu auge técnico, mas mentalmente, né? Um cara que já passou por tudo na liga, em várias ligas, né? E sempre entregou muito pela seleção, né? Ele sabe o que são as frustrações da seleção, sabe? Hoje ele certamente está dizendo, cara, a gente não ganhou nada, a gente está feliz, mas a gente não ganhou porra nenhuma, né? A gente já teve essas vitórias grandes, mas sempre cai. Então, assim, ter o Huertas no elenco é algo que me agrada, tá? Ter o Huertas viajando com a delegação, o Huertas capitão do time, que ele é, né? Me agrada muito, né? Agora, para o Brasil atingir os seus melhores momentos, que eu acho que o Brasil pode atingir, não é mais, assim, não é justo a gente esperar do Huertas isso mais, né? O cara já deu tudo pela seleção, o cara já tá numa fase final da sua carreira, é a última Copa dele, e a gente precisa dos outros, né? Dos outros assumindo, a gente precisa dos outros fazendo coisas. E no caso do Jorginho Alixo, eu só quero o Jorginho em quadra, velho. O Jorginho, ele não precisa me dar 15 pontos, sabe, Gibas? Ele não precisa meter sequências. O Jorginho em quadra, o Brasil funciona bem na transição, muito, muito bem na transição. O Jorginho em quadra, o Brasil tem um defensor que incomoda, sabe? O Brasil colocava o Jorginho, sei lá, no Joe Ingles, no Josh Giddey, e o Brasil trocava muito, né? Ele acabou defendendo todo mundo. Os caras não estavam esperando o Jorginho ali incomodar daquele tanto, né? E aí vinha depois o Caboclo na sequência e arrematava a posse defensiva do Brasil, né? Muitos desses tocos do Caboclo foram mais ou menos afunilados pelo Jorginho, né? O Jorginho direcionando o seu marcador para uma posição de desconforto ofensivo, né? Então, o Jorginho, o Léo Mendo, eles formam uma dupla meio formidável ali, né? De incômodo ao adversário. A galera não vai conseguir, a galera não vai conseguir se impor fisicamente porque estão sendo marcados por alas brasileiros, né? Se esses alas forem Jorginho e Léo Mendo, né? Então, eu acho que é muito legal, muito, muito legal mesmo ter o Jorginho em quadra por muito tempo. E lógico, quando tiver Raulzinho, vai ser uma rotação. O Gustavo vai precisar tomar decisões, né? A gente não está conseguindo ver o Raulzinho em quadra. Como é que funcionaria essa rotação, né? Acho que assim, a informação que temos, tá, Gibas, que veio direto da assessoria da CBB, é que Raulzinho, Gui, eles não têm a menor chance de serem cortados por condição física, sabe? Okay. E que o Gui deve jogar... aliás, os dois podem jogar minutos contra a Venezuela, sabe? Opa! Podem ser que joguem minutos contra a Venezuela. Agora, o Felício estava liberado para jogar minutos contra a Austrália hoje, né? O jogo talvez não tenha pedido um Felício, o Gustavinho talvez não tenha sentido isso, ou não quis colocar o Felício num jogo que ele talvez tenha sentido que dava para ganhar, e o Felício faz tempo que não joga, talvez seja isso. Mas o fato é que ele poderia ter jogado minutos hoje e não jogou, foi falado na transmissão, também tinha sido a informação que eu tinha antes do jogo. E a informação que eu tenho de hoje é que, dependendo do treino de amanhã, tanto Raulzinho como o Gui podem jogar minutos, né, contra a Venezuela amanhã na Austrália, né? Para o Brasil, quando for amanhã, já é hora do jogo, né? Que é Brasil e Venezuela, 4h30 da manhã. É amanhã mesmo, né, Guilherme? Porque o milagre da manhã me deixa confuso às vezes, back to back. Esse negócio de sabe, o horário de 4h20, Guilherme, às vezes ele me deixou assim, confuso o resto do dia. Que eu acordei 4h20 e aí o resto do dia tem sido meio, sei lá, um enevoado, sabe? Meio fumacento, eu diria. Porque acordei muito cedo, né, Gibas? Então, assim, precisamos falar do Benítez também, né? Assim, o Jorginho muito legal tá em quadra, porque muita coisa acontece porque o Jorginho tá em quadra. Né? Defensivamente, acho que o Brasil funciona muito melhor, né, com o Jorginho em quadra, e acho que tem talvez tenha um potencial defensivo bem legal quando for Raulzinho do Iago, sabe? Por algumas posses para defender. O Brasil precisa defender. Aí eu tenho Raulzinho, Jorginho, Léo Mendel, sabe? Acho que dá para ter um perímetro assim bem avassalador defensivamente. Mas o Benítez, né? O Benítez, Lucas Dias, vamos ser justos, né? Com essa dupla que veio do banco.
Cara, eles macetaram a Austrália de um jeito que os caras ficaram falando, porra, quem tá cobrindo esse cara, mate? Pera aí, mate, vocês deixaram o brother sozinho, mate? E o Benite e o Lucas Dias contribuíram com 9 de 14 para 3 pontos, né? Não são ases defensivos, longe disso, mas ofensivamente eles entregam assim uma amplitude para o ataque do Brasil que deixa as coisas bem perigosas, né? E aí você estava falando de cortes, Gibas. Acho que o Didi vai ser cortado. Ele não está conseguindo jogar e acho que era bem importante para ele que jogasse, né? O Didi vem de um período longo parado, teve um pouco mais de um mês na cirurgia de hérnia e ainda não conseguiu jogar pela seleção brasileira nesses amistosos e, cara, é difícil para ele ali, essa concorrência, sem ele estar em ritmo de jogo, né? Diferente do Gui, do Raulzinho, eles jogaram mais tempo, né, da temporada. O Gui, o dia desse, estava jogando Summer League e não tem nenhuma limitação, né, de coisas mais sérias, né? Então acho que o Didi pode ser um dos cortes, Gibas. E o outro corte, se já apareceu que ia ser o Lucas Dias, me parece agora fora de cogitação, né? Porque nenhuma chance. O Brasil consegue esse espaçamento porque o Lucas Dias é uma arma formidável, né? Ele é gigante e ele mete bola de 3 como se fosse o Benite. Assim. E se for corner, esquece. Se for corner, esquece. Então, o Brasil tinha Lucas Dias, Benite, sei lá, Léo Mendel em quadra, Caboclo. Isso dá pro Iago Meu Deus. uma quadra inteira para ele trabalhar, né? O Tim também, né? O próprio Tim também, né? E dá para jogar com o Tim também, né? E assim, se o Brasil precisar de uma sequência de bola de 3 pontos, né? São realmente armas muito perigosas. Né? Então, assim, o Iago fica com espaço para fazer o seu pick and roll, né? Que é a jogada-chave, né, do Brasil hoje. Dito como grande iniciador é Iago e Caboclo, foi assim no Ulmer, e acho que vai ser boa parte dos ataques da seleção brasileira vai ser assim também. Com esses caras fica bem perigoso para o adversário lidar, né? E o Lucas Dias é fundamental para isso, 14 pontos vindo do banco. No fim das contas, Guilherme, o Brasil não é um time perfeito, né? Acho que é até difícil a gente entender esse conceito, né? Porque a gente queria um Brasil time perfeito. Mas o Brasil não é um time perfeito, então assim... Acho que é difícil. Acho que tá tudo bem. Então tem trade-off, né? Então se o Lucas Dias está em quadra, hoje aconteceu, né? O Brasil perdeu alguns rebotes que ele não poderia ter perdido, e ele mesmo reclamava com ele mesmo, né? Dava para ver a frustração dele, né? Então assim, são amistosos preparatórios, a velocidade do jogo vai ser diferente, e o Brasil tem, além da Venezuela, daqui a pouco, né? Vai ter Sérvia e Itália pela frente, então são jogos assim para você ir sabendo que esse é o nível da competição, quando mais importar vai ser esse nível, vai ser o nível desse jogo contra a Austrália, vai ser o nível do jogo contra a Sérvia, o nível do jogo contra a Itália. Então, assim, esse tipo de nível de atenção o Brasil tem que ter e não pode descuidar em nenhum minuto, porque a gente joga num limite, né? O Brasil joga num limite técnico e físico que precisa ser o extremo, né? Como diria Galvão Bueno, para que o time... o limite extremo, né? Porque para chegar nos objetivos mais parrudos, né? Objetivos que não é simplesmente passar da primeiro grupo, o Brasil vai precisar de grandes vitórias como essa de hoje, e tem pouquíssima margem para erro, né? Pouquíssima margem para erro para conquistar vitórias como a de hoje. Hoje era amistoso, né? Então certamente a Austrália jogaria com mais tempo de Josh Giddey, se fosse um jogo que valesse mais, né? Talvez menos minutos ali do seu banco. Enfim, a Austrália certamente teria outra postura, mas ainda assim foi uma vitória que deixou os australianos putos, né? Os australianos ficaram ali meio bem chateados com a derrota, tomaram o dedo na cara do Iago, né? Tomaram trash talk. Cara, você conseguiu entender o dedo na cara do Iago ali? Porque eu fiquei confuso, velho. Mas o Iago deixou o Taibo no chão e meteu o dedo na cara. Pouco antes disso, o Taibo tinha dado um tocaço, né? No bola de 3 do Iago. Okay. E aí eu acho que o Taibo falou muito. Tem uma declaração apócrifa do Iago que é o seguinte: você acha que eu ia deixar os caras falarem desse jeito?
Depois, sobre o dedo na cara, né? Sobre o dedo na cara, o Iago teria dito, né? Você acha que ia deixar os caras falarem desse jeito? Então, eu acredito que o Taibo deve ter falado algumas, né? Com o Iago, depois do toque que ele deu naquela reta final, numa bola de 3 pontos, e o Iago foi à forra, né? O Iago teve outro momento bem memorável até, né? Ele sofre uma falta e senta do lado de uma torcedora, né? Que tava lá atrás da cesta. Essa foi boa, hein, velho? E manda um comentário, e a câmera pega, assim, o Iago de frente, e eu penso, pô, o Iago tava fazendo uma jogada, como é que ele tá no banco agora, né? E aí eu rapidamente entendo, né? Porque do lado não eram companheiros do Brasa, né? Então, assim, o Brasil vai ter que jogar no limite para vencer os adversários mais fortes, e esse limite inclui, assim, muito espaçamento, muito aproveitamento em bola de 3 pontos. É difícil imaginar o Brasil vencendo esse jogo se não fosse na base dessas 16 bolas de 3 pontos, né? Bem difícil imaginar o Brasil vencendo esse jogo. Então, nomes como esses vão ser bem necessários. O Felipe dos Anjos, Gibas, que eu acho que é quem concorre com o Jaú por essa última vaga, ele é um atleta que não entrega muito, sabe? Ele não tem um cardápio. Ele é um gigante gentil, Lucas? Queria ter visto mais para cravar, sabe, Gibas? Mas, assim, o que dá para ver é que gentileza gera gentileza, né? Isso a gente sabe há bastante tempo. E o Felipe teve alguns bons momentos no jogo, mas outros momentos não tão legais, né? Porém, eu vou dizer aqui uma coisa a favor dele. O Brasil mete uma zona, né? O Brasil não fecha os jogos com zona, foi assim contra o Sudão, foi assim contra a Austrália. Vamos fechar o jogo na zona. Quando o Caboclo tá com problema de falta, né? E o Caboclo é suscetível a problema de falta, o Gustavinho mete um Felipe ali para fechar com a zona, né? Defensivamente, por quê? Porque ele ocupa muito espaço, né? O Gustavinho ficava falando, sai da área, que é justamente aquela área onde, embaixo da cesta, né? Que qualquer toque ali é falta. E ele mandava o Felipe ficar um pouquinho fora da área para poder ele causar o máximo, diminuir o máximo, né? Os drives da Austrália. E na ausência do Caboclo, que é o protetor de área, o Felipe fazia esse papel. Porque o Gustavo precisava do pick and roll do Caboclo do outro lado, né, para fechar o jogo. Então, assim, ele tem essa função. Agora, se o Felício estiver disponível, eu não sei se ele vai ter essa função, sabe, Gibas? Essa é a pergunta. Qual o percentual de segurança que a comissão vai ter no aspecto físico do Felício para decidir esse corte, né? Porque acho que o Gustavo gostaria muito de levar o Jaú. O Gustavo gostaria de levar os 13, né? Ou até 14, né? Se o Didi tiver de fato em condição de jogo. Mas acho que se o Felício não tiver 100% confiável, esse corte pode acabar sendo do Jaú, porque acho que mais gente pode fazer a posição do Jaú, sabe? Posso empurrar o Jorginho para fazer a 3, posso colocar o Tinho e o Lucas Dias para fazer a 4, e assim vai, né? Agora, se o Felício não tiver confiável, aí não sei se é o caso do Felipe e Felício para esse tipo de situação, né? Onde precisa preservar o Caboclo, o time vai jogar uma defesinha zona, porque assim, Guilherme, se for defesa homem a homem, fica bem difícil para o Felipe, né? A lateralidade dele contra adversários desse nível, né? É bem difícil de se fiar nela. E mesmo transição, né? A Austrália conseguiu alguns pontos de transição ali nos minutos do Felipe, mas fechou o jogo de forma positiva, né? Os minutos do Felipe não foram negativos, e o Brasil saiu com vitória, minutos controlados para o Felipe, né? Coisa ali de 9 minutos. E aí, Gibas, uma vitória para deixar a gente animado, né? Algo mais para acrescentar desse jogo? O que mais você quer falar? Tem que aproveitar hoje, né? Que a gente ficou da Austrália, velho. Pô, a Austrália é um timaço, né? Eu queria falar do Caboclo, né? 20 pontos, 12 rebotes, 5 tocos, se consolidando como um dos grandes jogadores, né, da seleção. Acho que é um passo que a gente ainda não se acostumou, a gente que viu a transição, né, dos jogadores que eram os pivôs históricos da seleção. No último Mundial, por exemplo, a gente tinha o Varejão jogando nessa posição, né? Ele foi um dos personagens daquela vitória contra a Grécia. O Varejão jogou muito, o Caboclo já estava em quadra, mas o Varejão jogou muito, né? E o Caboclo agora como um 5 mesmo, né? Acho que isso é uma grande notícia.
o Gustavo se aproveitando, né, dessa temporada incrível que o Caboclo fez na Alemanha, ela toda como jogador da posição 5, jogando com outros jogadores móveis, né? E o Caboclo sendo o cincão, também muito móvel, claro, com chute. Tá? Hoje ele meteu uma bola de 3, né? A única que ele tentou, ele matou. Você acha que o Massai vendo o Caboclo jogar isso aí, ele não fala, tá vendo? Tá vendo que eu tava vendo? Certamente alguma pontinha de eu te avisei, eu já sabia, ele vai soltar, né? Não sei pra quem, que ele vai ter coragem, mas enfim. Acho que é mais fácil a galera lá de Veneza, né? Do Venezia, que contratou o Caboclo, tá vendo e tá emocionado, né? Acho que isso é bem possível já. Eu já vi hoje cedo a galera do Estrela Vermelha de Belgrado muito emocionado com o lance do Iago metendo o dedo na cara do Taibo. Já tá viralizando lá nos Balcãs, né? Agora, acho que assim, o Caboclo como 5, ele potencializa demais o time, porque ele dá conta de defender grandes, ele é muito. Claro, você vai botar um gigantesco que vai ficar dando barrigada nele, ok, vai ter problema, mas do outro lado o cara vai sofrer também, né? E o que ele potencializa de proteção de aro, de espaço que ele ocupa, de transição que ele é capaz de correr, um espaçamento chutando. Cara, é uma potencialidade incrível. É um pivô moderníssimo que nós temos, né? Acho que isso é uma grande notícia. Um pivô moderníssimo que joga em ótima liga europeia, já jogou, foi campeão de uma ótima liga europeia e vai jogar numa liga ainda mais consolidada, joga também a liga continental, então é a segunda, né, a Eurocup, vai continuar jogando. Então acho que nós temos um ótimo pivô. E uma coisa que me intrigou um pouco foi o fato de que o Tim Soares jogou minutos de 5 também hoje, né? Essa é uma questão que coloca essa interrogação sobre o Felipe que você trouxe, né, Lucas? Porque se você vai trazer o Tim também para rodar na posição 5, né? De repente jogando com o Lucas Dias, acho que foi essa linha que jogou agora, não lembro. Mas acho que jogou Lucas Dias e Tim Soares. Foi, né? Isso potencializa legal, assim, o espaçamento ofensivo. Agora, defensivamente, não é o ideal, né? É mais difícil. Mas como o time da Austrália não tinha pivôs tão assim dominantes, que jogam mais um contra um, que te obrigam, né? Te forçam mais o jogo forte da Austrália hoje eram os alas, os amadores, né? Então isso deu pra gente a possibilidade de fazer isso. Agora, concordo contigo quando você fala que eu acho que dá para sintetizar assim, que o Felício e o Felipe eles ocupam um espaço redundante, né, na ideia de time que parece que vai se desenhando, né? Porque o Brasil não parece que vai jogar com um 5 estático, não parece que vai ter assim 40 minutos reservado, ou sei lá, 30 minutos reservado para um 5 estático. Parece que pode ser uma opção, pode ser como é que o pessoal fala no futebol americano? Special teams, né? Pode ter umas rotações especiais que você usa o cincão, de repente para enfrentar times mais pesados, né? E tá perdendo muito no rebote, alguma coisa assim. E acho que tem um custo, né? Assim, o Brasil não apostar isso, custou o rebote hoje. O Brasil apanhou bem no rebote, alguns evitáveis, mas alguns por opção. O Brasil tomou 45-36, né? 9 rebotes a menos do que o adversário. Mas, cara, o que esses alas pivôs mais leves propiciaram contra um time desse nível, que é um time muito atlético, um time com jogadores de NBA por todos os lados, e os jogadores que não eram da NBA também muito atléticos, né? Então, o que esse espaçamento... Josh Giddey parece que tem um imã para pegar rebote, né? Nossa, é impressionante. Ele pegou 10 hoje. Caso. E assim, cara, ele pega 10 rebotes da NBA também, tem triple-double da NBA já, então tudo bem. Acontece, né? O matchup pra gente, os caras vão com um jogador. Tem rotação deles que vai com vários jogadores de mais de 2 metros para o rebote, e às vezes a gente tá lá com o Benítez, às vezes a gente tá com o Iago, e mesmo o Lucas Dias, ele é meio soft para rebote também, né? O próprio Gigante Gentil, né, Felipe? Ele também às vezes é um pouco soft, assim. Tirando o Caboclo, que sobe alto, assim, é muito agressivo, tá? Não tem assim reboteiros, né? O Felício entrando acho que vai dar outra dinâmica. O Jorginho pega uns bem massa, né? É verdade, tem o bração, né? Ele estica e pega assim. Então, cara, acontece. O Léo Mendes acho que é um bom reboteiro. Assim, acontece. Vai acontecer, você pode perder e ok, pô, tô satisfeito que perdeu o rebote.
Eu acho que você não vai ter tudo, né? Você não é a seleção dos Estados Unidos. Você não vai ter um jogador perfeito para cada posição que vai fazer tudo. Então, acho que diante dessa circunstância, eu achei bem aceitável tomar uma surra no rebote, mas do outro lado, espaçar a quadra e os caras não conseguirem marcar, né? Eles não conseguiram marcar a dinâmica brasileira, a transição, mesmo as jogadas assim, né? Com bloqueio, né? Eles não pegaram a jogada do Benítez. Assim, o Benítez matar 5 de 7 é fora do normal, né? Uma jogada que é simples, assim, né? Uma jogada normal e o Benítez estava super bem. Precisa de pouquíssimo espaço, né? E assim, ele é muito confiável, velho. Ele já ganhou o apelido de Curry, né? Então, assim, se o cara pegar o apelido de Curry em algum momento, mesmo que seja assim, super exagerado, você tem que tomar um cuidado, né? Você tem que tomar cuidado. O cara meteu 5 bolas de 3 hoje, né? Simples assim. Então você tem. Acho que. Cara, foi uma vitória muito boa, mas só fechando sobre o Caboclo. Que jogador nós temos, né? Que jogador. Por isso que não é fácil substituí-lo, né? Quando ele sai, fica um buraco mesmo. Como tapá-lo? Bom, hoje tentamos com o Lucas Dias e Tim Soares, tentamos alguns minutos com o Felipe dos Anjos. Acho que no pacote, Lucas, se o Caboclo jogar o que jogou hoje, né? Trintinha, sobram 10 aí, né? Podem ser, desses 10, podem sobrar um pouquinho pro Tim Soares subindo, jogando uns 3, 4, e pode sobrar 6 para 1, 5. E aí, se o Feliz estiver bem, seria ele. 2, 5, cara, o que nós vamos fazer com tanto, né? Com tanto tamanho assim, né? Porque a gente falou bastante aqui sobre espaço, né? Nem o Felício, nem o Felipe, eles abrem para chutar. Até o Felício matou umas bolas de 3 aí na American Cup, mas não é um go-to-move dele, não é um arremesso confiável. Acho que ele não vai arrastar o defensor com ele. Então, tem minha preocupação, sabe? Acho que esse é um ponto que a gente tem que ficar atento, sim. Queria muito que o Didi jogasse, né? Acho que ele é um jogador que a gente não tem. 2 que defende para rodar com o Jorginho. A gente tem o Benítez, que é um ótimo 2 que ataca para rodar com o Jorginho. Mas um 2 que defende, e em algumas rotações você colocar até junto com o Jorginho e um amador, posso dar uma. Imagina o Raulzinho, Didi, Jorginho. Cara, acho que é um perímetro bem forte defensivamente. Você bota o Caboclo ali assim, você pode colocar o Lucas Dias na 4, que beleza, tá tudo bem, assim, sabe? Não sei, eu não queria desistir do Didi, não. Espero que ele tenha a oportunidade de jogar. E ele jogando, acho que o Felipe. Porque aí você pode contar o Jaú e o Felipe, entendeu? Assim, agora, se você pede o Didi já, eu acho que o outro corte vai ser o Jaú. Aí o Felipe acaba ficando. Cara, não sei. Eu não vejo muito em que situação que o Jaú vai entrar, sabe? Pô, hoje não dá pro Jaú jogar. O Jaú estava disponível, ficou um minuto. Assim, ele é um bom jogador, mas qual que é assim? O que o Jaú faz de muito bom? Porque assim, todos os jogadores aqui, alguma coisa muito boa faz. Em geral, né? O jogador jogar nesse nível, né? De elite e FIBA, ou ele é muito bom em uma coisa específica, ou ele faz muitas coisas muito bem. Eu acho que no NBB o Jaú faz muitas coisas muito bem. Ele é um dos melhores jogadores de NBB. Agora, para esse nível, parece que o salto não vem, né? Acho que é difícil fazer a transição. Acho que ele defende legal troca, mas legal, a gente não sabe ainda, né? Hoje, por exemplo, se defendesse legal troca, tava em quadra. Se matasse as bolas que tivesse livre, tava em quadra. E o próprio técnico que trabalhou o ano inteiro com ele achou melhor não colocar, né? Em um amistoso. Se um amistoso, um jogo duro de amistoso, ele não joga um minuto, com 4 caras fora, quando que ele vai jogar então? Entende? Aí eu fico pensando, pra que vamos ter ele então? Mas, enfim, Lucas, questões e questões e questões. Gibas, quando o Gustavinho teve aqui no Café Belgrado a última vez, ele falou justamente sobre como os caras jovens que jogaram a vida toda no NBB precisam de experiência internacional, né? Então acho que o Jaú tem esse salto para dar ainda, né? O Jaú, ele é um cara de 98, né? De 25 anos, então, e quem sabe, né? Vai estar titular na próxima Copa, ou da rotação na próxima Copa, então acho que ele segue na briga, assim como os outros. Acho que esses minutos de amistoso, no jogo passado foi o Lucas Dias que não jogou, né? Nesse foi o Jaú que jogou e não jogou, né? Então vamos ver. Certamente é muito positivo e muito proveitoso para todo mundo nessa faixa etária ter essa oportunidade de jogar, né,
jogar uma Copa do Mundo, amistosos internacionais, desse nível, etc. Então fico na torcida aí pelo Jaú também. Agora, Guibas, uma coisa que eu queria falar, como se encaminhando para o destaque final. Aliás, antes de eu falar isso, que vai ser uma coisa bem crocante, viu? Tá, então eu vou te falar uma coisa mais crocante ainda, porque antes que eu esqueça. Okay. Pereira, nosso representante lá na Copa do Mundo, disse que o Benite tem o apelido de Stephen Curry de peito cabeludo. Essa é a informação do Pereira. Precisava falar. É isso. É como eu disse, né? Se você é comparado com o Curry, não importa o contexto, você não pode ficar livre para chutar uma bola de 3 pontos. Né? Eu estava tentando descobrir de onde que vinha essa comparação e acabei de apurar durante o podcast. Ok. Guibas, então, antes de eu falar sobre coisas crocantes, que eu tenho esse e depois eu tenho um destaque final que também é de alta relevância para o basquete brasileiro. Antes de tudo isso, eu queria que você falasse por que as pessoas devem e precisam apoiar o Café Belgrado de 2 pontos de vista, né, Guilherme? Do ponto de vista 3 até, né? Porque tudo tem 3 lados. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista de quem está apoiando e do ponto de vista do karma, né? 3 pontos de vista diferentes aí para apoiar o Café Belgrado, Guilherme. Eu vou até acrescentar um quarto, que é o ponto de vista do australiano, né? Que foi derrotado hoje no futebol e no basquete, né? Do ponto de vista do Café Belgrado... ainda dizem que Deus ajuda quem cedo madruga, né? A Austrália começou o dia de hoje, sei lá, uns 15 horas atrás e perdeu tudo, né? É isso. Fazendo festa pros outros ainda, né? Pro ponto de vista do Café Belgrado, cara, o Café Belgrado precisa do seu apoio, senão vai acabar. Assim, não tem jeito mais honesto de dizer que o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que está na luta para existir, né? Acho que todos têm aí, conhecem sites ou podcasts ou canais ou projetos que em algum momento encerraram suas atividades por não conseguir se manter. Eu assim, vou ser bem honesto, não é uma realidade imediata do Café Belgrado, a gente está na luta, a gente não vai deixar isso acontecer. Mas, cara, é pesado, viu? O ritmo dos acontecimentos é muito pesado. A concorrência, né? Não digo assim os outros podcasts, mas assim, produzir conteúdo em um meio em que, cara, os canais os canais de YouTube dominaram tudo, né? E assim, as agências dominaram tudo vezes 15, né? Dos podcasts, dos canais de YouTube. Então, assim, você não consegue patrocinador de elite, de altos cachês, vamos dizer assim. Você não consegue um nível de visibilidade para oferecer para projetos por conta de estar nadando no meio de tubarões aí, né? Então, de verdade, assim, a nossa única força são os nossos fiéis ouvintes, né? Não tô dizendo que é injusto, tô dizendo que não é nada disso. Os caras trabalham aí, fazem o corre deles, tem um monte de gente que clica e os caras vendem pra caramba e estão ganhando dinheiro. Nós não somos assim, nosso perfil é outro, nossa produção de conteúdo é outro. Isso sim nos torna sempre passíveis de riscos. E o risco maior é a nossa continuidade. Acho que sendo bem justo, assim, em off-season a gente fica bem assustado, porque a média de apoiadores cai bastante, a média de audiência diminui, agora a gente chegando na Copa do Mundo vai aumentar um pouco, mas sim, a gente sempre fica um pouco apavorado. Então, se você estiver ouvindo aí, gosta do Café Belgrado, não quer que acabe, bom, você pode sempre adquirir o Café Belgrado, se você quiser fazer uma SAP, né, Sociedade Anônima do Podcast, de repente, tirando a 777, né, mas se você for aí, de repente, John Textor ou outros, você pode adquirir o Café Belgrado e tornar ele possível, Petróleo. mas petróleo também, né? O Sauditão tá mais ocupado com outras coisas, né? Mas de repente você furou ele no seu jardim e achou petróleo, você pode comprar o Belgradão também. Enfim, eu tô dizendo tudo isso para dizer assim, que a principal maneira de apoiar o Café Belgrado é assinando o nosso plano de apoio. É um plano de apoio muito modesto, ele custa R$9 até esse final desse mês, depois vai mudar para 12, e o segundo modelo do plano custa 20 até o final desse mês, depois vai mudar para 23. Quem já é apoiador só vai mudar no ano que vem, tá? Mas quem não assinou ainda vai mudar esse mês. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br, a partir desses valores, né? A partir de R$9, se você assinar hoje, a partir de R$20, você, com R$9, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz, e é um plano de apoio mesmo, né? Um plano de apoio para apoiadores que contribuem com esse plano de financiamento coletivo, eles ganham conteúdo, mais conteúdo para acompanhar. Então, acho que essa é uma recompensa que a gente quer
que é entregar para quem torna o Café Belgrado possível. Fica o convite, cafébelgrado.com.br. Vou repetir só mais uma vez, cafébelgrado.com.br. Pode ser por cartão, pode ser por Pix. Você entra nesse endereço, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. Lá você desbloqueia tudo que você quiser para ouvir, tudo que tiver um cadeado que você não pode ouvir ainda, porque você não apoia o Café Belgrado. Do ponto de vista do ouvinte, esse é o outro motivo também, né? Do ponto de vista do ouvinte, cara, eu garanto para você que a gente tem muito episódio produzido que vai te fazer feliz. Claro, o seu apoio vai nos fazer muito feliz, vai continuar, vai garantir a existência do nosso projeto, mas você estando desse lado aí, cara, eu acho que nós vamos produzir assim. A gente sabe que a off-season dá uma vontade de ficar ouvindo basquetão e tal, e de repente você está assistindo um vídeo que a Jovem Pan te ofereceu do Mauro César comentando a briga do Flamengo, né? Então, por que eu tô vendo isso? Porque eu não tô ouvindo o Belgradão. Por que eu quero saber o que o Mauro César acha da briga do Gerson com o Varela? Não sei, mas agora eu já tô aqui no Podpah, fez entrevista aqui com o MC Zóio. O MC Zóio tá no Podpah, e de repente você tá vendo Valem Bandeira. Cara, e aí nisso aí você perdeu horas e horas de conteúdo de podcast, né? É assim que funciona, assim. Então, cara, fica o convite, cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br. Esse projeto aí tá à sua disposição para você contribuir, né? Para você ter acesso aí a horas e horas de podcasts. Infelizmente, Lucas, o MC Zóio não tá mais entre nós, então usa outro MC aí quando você for pegar meu ritmo. Eu assistiria fácil esse episódio aqui, MC Zóio. Tem o MC Cabelinho, de repente, né? MC Cabelinho já foi no Podpah? Vou escrever aqui, MC Podpah. Vamos ver qual que é o primeiro que vai aparecer. MC Cauã, beleza? MC Cauã é o que foi mais recentemente lá. Foi há 3 semanas. E o Cabelinho, eu confundi isso aí, eu confundi a parte do corpo. MC Cabelinho, que tinha aparecido para mim, não é no Zóio, não. Enfim, acontece isso. MC Cauã é o mestre das fugas, né? Se você estiver pensando, qual é o MC Cauã? É o mestre das fugas. É isso, por quem que não sabe que o MC Cauã é o mestre das fugas. Então, assim, esse é o ponto de vista do seu, né? Assim, eu acho que a gente tem conteúdo que você vai gostar. Se você está gostando desse podcast, eu acho que nós somos um bom conteúdo para você. A partir de R$20 você vem para o nosso grupo no Telegram. E aí, cara, bom, agora vai entrar um pouco. Eu não sei se configura como karma, né, Lucas? Porque assim, quando a pessoa apoia o Café Belgrado, coisas boas acontecem. Mas aí é porque, na verdade, faz parte do movimento. É porque teve gente que casou. Cara, teve gente que casou apoiando o Café Belgrado. Agora, tô prometendo, apoiei o Café Belgrado, vou casar? Não tô. Não é assim que funciona, entendeu? Okay. Mas assim, se você for uma pessoa boa, você pode até encontrar só a sua outra metade, né? Que às vezes acontece, né? Então, não teve caso ainda de assim, apoiou o Café Belgrado, ganhei na loteria. Ainda não teve. Assim, se teve, não contou pra gente, né? Mas assim, temos uma boa chance de que coisas muito boas aconteçam com você. Mas eu acho que não é bem karma, né? Acho que é processo, né? Não sei que, de repente, a gente prometer aqui que a pessoa amada vai voltar em alguns dias, mas eu sou contra esse tipo de promessa. E, Lucas, ainda o último ponto, Austrália, né? Se você for australiano, do ponto de vista australiano, cara, a gente é o único podcast que já usou o australiano desnecessário colocando mate no final das frases. É isso. 4 pontos aí, 3 pontos é falta, né, Guilherme? 4 pontos aí, 4-point play, sua jogada para você apoiar o Café Belgrado. Precisamos, hein? Precisamos muito. Gibas, o que eu ia dizer é o seguinte, a parte crocante. A gente se acostumou, a gente, eu e você, né, e muita gente que é idoso como a gente. Gente como a gente, né? Se acostumou a ver o Brasil jogar bem, tá? Aí chega um momento do jogo que normalmente os comentaristas, né, quem tá no comando da partida fala a pane, né, o apagão do Brasil. E aí o Brasil toma virada e o time abre, né? Nesse momento de apagão, o adversário abre e a gente perde a partida, né? Teve um momento do jogo de hoje, terceiro quarto ali, a Austrália passou na frente pela primeira vez, a minha memória muscular falou, vai ser 15 esse jogo, né? A KTO botou a lista antes do jogo, né? Botou 15,5 a linha do jogo, né? 15,5 a favor da Austrália. Eu peguei essa bet, né? De 15,5 a favor do Brasil, no caso, né? E eu falei, porra, olha, agora vai para 15, né? A Austrália se abriu, será uns 6, 7 pontos. Talvez até um pouquinho mais que isso. Gibas, dessa vez,
É por isso que eu tô falando que é crocante. A gente tem um cara que fala, peraí, que no último quarto traga a gente de volta, né? É um cara que fez isso o ano inteiro, lá na Alemanha, e é um cara que tá me iludindo, falando, Caramba. eu não vou deixar escapar os jogos do Brasil. Então, vamos ter entretenimento até o final. Então, Gibas, é muito para pedir do Iago ou é o que já dá para pedir dele? Que ele seja esse cara que começa a produzir. Não, o Brasil está numa situação ruim do jogo, conseguiu construir a vantagem, perdeu a vantagem, etc. Chegou a reta final da partida, agora eu vou conseguir esses pontos para o Brasil ficar na partida. É demais para pedir do Iago? Ou é o que o Iago dá? Porque eu lembro muito do Leandrinho na seleção, quando ele podia ir, e foram muitas vezes que ele se apresentou, né? Ele dava durante o jogo, na reta final da partida, muitas vezes já não conseguia mais gerar esses pontos, né? Com o Iago parece que é diferente, parece que... Ele falou sobre isso aqui no Café Belgrado, né? Ele fala, não, vou esperar a hora que eu vou produzir, né? Então, Gibas, tô iludido, tô talvez caindo, né? Tô entrando devagarinho na armadilha, naquela armadilha de passarinho, né? Eu tô entrando na armadilha, tô fechando a porta por dentro e tô me colocando lá, esperando essa ilusão do Brasil acabar comigo, né? Mas tô voluntariamente caindo na armadilha, porque tô confiando demais. E aí, se a gente pode falar de karma do Café Belgrado, né? Olha o que a Sassá tem jogado depois que passou pelo Café Belgrado. Olha o que o Iago tá fazendo aí, né? Depois de passar pelo Café Belgrado. Tudo bem que todos os dois já eram bem craques antes de passar no Café Belgrado. Mas a gente finge que não era. Então, Gibas, dá para se iludir nesse aspecto? Tipo assim, não, outros aspectos não se iludam, mas nesse aspecto dá para se iludir? Que o Brasil tem uma pessoa que consegue produzir os pontos nos momentos críticos das partidas? Assim, a gente vem de uma sequência de muito trauma, né, em finais de jogos, assim. O caso que você falou, assim, do Leandrinho agora, que a gente é um pouco mais velho, estudou um pouco mais basquete, enfim. A gente vê como era injusto, né, pedir pro Leandrinho jogar 5 contra 5 nos momentos finais, quando o placar apertava, uma bola que não é dele, né, não é o jogo do Leandrinho, nunca foi, né. Leandrinho é um jogador histórico que jogou em 2 dinastias, uma sem título, uma com título, 2 times que mudaram a história do jogo, e jogando correndo, né, em transição, cesta fácil, um contra-ataque, sendo o jogador mais veloz em quadra da liga mais veloz do mundo. Aí você pede que no momento final você chama uma jogada para ele ler um pique, jogar 1 contra 1 com cobertura, com defesa que vai dobrar, e aí sequencialmente ele fazia alguma doideira, né? E errava, porque ele era o craque, ele ficava com a bola na mão, né? E enquanto isso a gente viu também quantas vezes, né, os adversários olhavam o Brasil e falavam assim, cara, o Huertas joga muito, mas se a gente deixar o Huertas, forçar o Huertas a arremessar, ele vai matar 1, 2, mas ele não é arremessador, ele vai fazer um floater 2, caso lá contra a Argentina ele fez mais de 30 pontos, mas o resto do time não vai criar. Então, muitas vezes essas derrotas vieram, não foi exatamente porque o nosso jogador não teve capacidade de fechar o jogo, mas porque o adversário era melhor e tomava decisões táticas que colocavam os nossos melhores jogadores em situações piores em finais de jogo, sabe? Então, acho que isso pode voltar a acontecer se a gente tiver em um jogo em que, pô, o adversário vai saber como defender o Iago e vai forçar que o Léo Mendel jogue 1 contra 1 contra um baita defensor. Ou vai forçar que uma dobra coloque o Tim Soares para driblar. Uma coisa assim, sabe? Vai, de novo, obrigar o Huertas a chutar não sei quantas bolas. O Raulzinho, não sei qual que vai ser o... Então, às vezes, assim, a gente, como a gente tá sempre no lado que apanha, a gente lembra das nossas dores e, pô, foca nos nossos erros. Mas esses erros tem sempre um adversário do outro lado, né? Então, tem algumas, assim, que os erros foram defensivos, né? O Alex, o cara considerado o jogador mais... Cara, mas é brabo, o apelido dele é brabo. O jogador mais aguerrido, mais forte da história. Ele perdeu um rebote pro Campasso na eliminação do Brasil no Rio. Alex, sabe? Faltou garra. Pô, o Alex perdeu um rebote pro Campasso. Aí a bola vai na mão do Nocione, o Giovannone teve 15 segundos para fazer a falta, não fez. O Nocione fez a bola que eliminou a gente das Olimpíadas.
forçou, né? Continua a prorrogação, o Brasil foi eliminado, acho que foi isso. Enfim, acho que muitas vezes a gente fica assim, pô, o Brasil, final de jogo, tá? Cara, o Brasil, final de jogo, não era bom o suficiente para ganhar os adversários que estavam diante deles, né? E hoje acho que o Iago pertence a um tipo de jogador. Gibas, veja bem, eu não falei das situações de o Brasil tá no jogo e É um apagão, perde. Você tá falando, né? A tese do apagão. Eu tô falando daquela que o Brasil fica no jogo até o segundo, terceiro, quarto ali, e aí o adversário vai lá abrir 20. Sabe? Mas então, mas um apagão, na verdade, é uma ótima run do adversário, geralmente, né? As nossas ótimas runs, a gente não chama de apagão da Austrália, né? Hoje teve uma hora lá que a Austrália tinha runs passado sem respostas, frente. né? Quando o Brasil passou na frente da Austrália, abriu, sei lá, não lembro quantos pontos foram. Pô, o Café Belgrado australiano lá tá falando, tivemos um apagão. Não porque a gente não faz isso, né? Assim, tivemos um apagão ali que nos custou o jogo. Cara, apagão geralmente significa que o que a gente estava fazendo no ataque não funcionou. E a defesa do adversário deu muito bem. E a gente tomou um monte de cesta, né? Eu não sei quantas vezes acontece assim, tô jogando muito, e aí sem nenhum motivo eu começo a fazer doideira e começo a errar tudo. Acho que não é assim, né? Acho que sempre tem motivos. Agora, que o Iago gosta, ele tem um quesinho pelo momento decisivo, ele tem. Isso acho que é um fato. Até por isso que acho que eu levei a resposta para outro caminho. Ele tem um quesinho pelos momentos decisivos, ele tem feito isso e quando ele nos palcos que ele tem à sua disposição, né? Fez isso no NBB, fez isso na Liga das Américas, BCLA, né? Fez isso agora na Liga Alemã. Precisa fazer isso num palco maior ainda para a gente começar a falar do Iago? Sim, mas cara, ele faz nos palcos que tem à disposição para fazer, né? E tem feito. Então, tô contigo nessa redezinha da armadilha aí, viu, Lucas? Esse foi o seu destaque final? Não, Gibas, o meu destaque final é sobre o Campeonato Brasileiro de Basquete, velho. A gente está acompanhando, a gente está acompanhando aí, né, toda a celeuma entre CBB e NBB, e não foi chegado em acordo, né? Comentamos aqui recentemente que a reunião da quinta-feira, dia 10, foi muito improdutiva, e a CBB partiu agora para o lançamento, né, do seu campeonato, para sua fase de, como é que eu posso dizer, né? Angariar as equipes para o campeonato, e apresentou, digamos, os atrativos, né, para o campeonato. Vai ter cobertura de custo operacional, né? A CBB, em parceria com a Dream Factor, né, apresentar esse modelo de cobertura dos custos operacionais de passagens aéreas, 15 passagens por time, para todos os eventos, hospedagem paga também, né, para os 15, e arbitragem dos jogos. Esses custos todos cobertos, de 15 passagens, hospedagem e arbitragem, bancados, né, pelo próprio campeonato. Premiação: todos os clubes que participarem da competição vão ser premiados, né, vão receber uma cota, e à medida que forem avançando nos playoffs, eles vão tendo uma nova premiação, né, por fase. A expectativa é que seja R$1 milhão em prêmios, tá, Gibas? Não tem ainda direito quanto vai ser em cada fase, não foi anunciado, mas esse valor me foi passado, né, de um prêmio de R$1 milhão ao todo em premiação para as equipes, né? Então, isso dividido por todos, não é o prêmio do campeão receber R$1 milhão, né? É o prêmio a ser dividido entre as equipes, respeitando ali as fases. Os times não vão ser proibidos de jogar pela CBB, né? Tanto o CBB quanto o NBB. Então, assim, sei lá, se o time tiver elenco para botar nas duas competições do lado da CBB, isso não vai ser um impeditivo. E eles querem pelo menos 10 equipes na competição. A tendência é que seja um pouquinho mais do que isso, mas eles querem o mínimo de 10 equipes. O começo do torneio em novembro, já em novembro. O NBB também começa em novembro todo ano, né, Gibas? O Guilherme até ficou sem palavras aí, né? Mas acho que é isso. Sim, acho que é o final de outubro, novembro. É o mesmo período, então, né? Mesmo período, a expectativa. E foi reforçado também que vai ser a única competição que vai dar participação em clubes em competições internacionais.
como sul-americanos e mundiais, né? Assim, fora o Interligas, que é algo que o NBB tem ajudado a tirar do papel, né, com a Liga Argentina. Mas assim, não é uma coisa que a FIBA já aceitou, porque inclusive foi sorteado sem os campeões da CBB, né? Então assim, a CBB oferece a indicação à FIBA. Agora, se a FIBA vai aceitar ou não, a FIBA não está nomeando. O NBB tem pedido na interpelação da FIBA, o Sérgio Couros no episódio aqui, tudo chama de Sérgio Couros, o Couros, o Manadinha, no episódio que ele teve aqui, ele falou, né, que o NBB ia apelar junto à FIBA para, enfim, conseguir, mas até agora a CBB garante, né, que os indicados dele é que vão participar. A CBB fez isso ano passado, né, com o vice-campeão, né, do Campeonato Brasileiro deles, bateu o pé, falou que ele ia participar e acabou participando, né? Então, assim, a gente imagina que a CBB não esteja fazendo uma ameaça vazia, né? Digamos assim. E ainda, Gibas, uma coisa que ainda não saiu no documento aqui, né? Que a CBB preparou junto com a Dream Factory, mas que o Café Belgrado já apurou, né? Podemos dizer isso. É que vão ser feitos 10 convites para os 10 primeiros colocados do NBB, para eles participarem do campeonato brasileiro. E aí, a partir de algumas rejeições que vierem, vão abrindo essas vagas para outros, né, que podem ser times abaixo da classificação do NBB ou de fora do NBB, né? Isso vai ser critério técnico decidido pela CBB, mas o que eu recebi é que os 10 primeiros colocados serão convidados, né? Os 10 primeiros colocados do NBB serão convidados a participar do Campeonato Brasileiro, e me foi dito também que o Cruzeiro vai ter vaga garantida, o Cruzeiro campeão brasileiro pela CBB no ano passado, né? Vai ter vaga garantida nesse campeonato da CBB. Gibas, momentos aí de turbulência, né, no basquete nacional. É uma vitória grande, né, da seleção brasileira hoje, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a coisa tá pegando fogo por aqui, e as duas entidades, né, que têm cuidado do basquete nacional nos últimos tempos não estão se entendendo, e a gente fica torcendo aí para que tudo se resolva da melhor maneira. Enfim, Guilherme... Tem mais info sobre isso. Nessa reunião, dirigentes de times grandes estavam presentes, inclusive Flamengo, e não só, né, Flamengo, Botafogo, a Tijuca, Mogi, acho que Mogi, Praia Clube. Tem aqui, ó, Gibas, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Praia Clube, Bauru, Mogi, entre outros, né? Esses são os que foram destacados, né? Bauru isso. Também. Agora tem uma pegadinha. A informação que eu tive, era uma reunião com teleconferência. Isso. E aí tem mais gente ainda que a gente não tem ideia. Porque essas equipes, elas foram ditas como participantes da reunião, tá? E tem outras do NBB que foram como ouvintes. Ok. Foi a informação que eu tive, que tinha mais gente que a gente nem imagina que estava nesse negócio também. Tem mais gente, só que eles foram como ouvintes, né? Não como participantes da reunião, digamos assim. Então, foi uma reunião que contou com muita audiência, né? Entre os tomadores de decisão. E vamos ser honestos aqui, né, Guilherme? Se você tem alguém prometendo amenizar tanto o custo, você pelo menos vai ouvir o que é, né? Provavelmente você não vai deixar de ouvir, e às vezes também você pode ir de infiltrado, né? Saber os segredos ali do que está acontecendo. E para barganha também do outro lado também, né? Você leva para levar o melhor. Enfim. Turbulência. O voo não é tranquilo no basquete nacional, lembrando, o NBB está marcado com embora o campeão seja o Cruzeiro, né, Guilherme? Não está sendo voo de Cruzeiro. É isso, lembrando, né, a BCLA foi sorteada com Brasil 1 no nome do grupo, a gente não sabe se é o Cruzeiro ou se é Franca. Falei isso para um francano, ele ficou muito bravo comigo, né? Ou seja, né, o NBB está marcado com times, recorde de participação, inclusive de muitos desses times que estavam nessa reunião presencialmente, né? Tem ainda os não presenciais que a gente comentou. Então, sim, né? Existe de um lado essa ideia de que vai ter um campeonato forte, que é o NBB, que a gente conhece, enfim, sabe o que esperar,
Mas, cara, se seu campeonato é forte, eu acho que esses caras que são do campeonato e estão na reunião do outro campeonato que quer acabar com o seu campeonato, no mínimo, eu acho uma coisa estranha, Lucas. No mínimo, eu acho uma coisa estranha. No mínimo, fiquei confuso com essa reunião. É isso que eu quero trazer aqui. A hora que eu vi a foto da reunião e agora com as informações que você me trouxe, e com esse bastidor que eu apurei da teleconferência, fiquei confuso com a reunião, viu? Fiquei confuso. Né? Vamos esperar os Sabe próximos. quem tá confuso também hoje, Gibas? Quem tá confuso? O técnico australiano Mate. Tomou entortada do Iago. O Taibo vai dormir assim, sentindo bem confuso depois da dedada que tomou do Iago. É Gibas. isso. Eu tenho destaque Vitória. final, em 2. 3, na Boa. verdade. Me gusta, Hat-trick. me gusta. Qual que você quer? Você quer a ordem do quê? Ordem de cremosidade. Cremosidade? Pô, vou ter que ser parcial. O Corinthians venceu o São Paulo, né? O Corinthians Opa! venceu o segundo jogo Foi na tranquilo? história do basquete. Cara, foi um drama. Cara, tava muito tranquilo o jogo. Tava passeio e de repente virou um inferno, assim. Ganhou na última bola. Bola do Léo Demétrio, uma assistência linda do Cauê, assim, linda que eu digo bem calma, no momento bem 0-0-1 de relógio. Bem emocionante o jogo, vitória do Corinthians. Hoje eu não preciso de vitória, né? Hoje o Corinthians e São Paulo jogam, eu preciso de um empatezinho. Empate pra mim hoje tá bom. O outro destaque, Lucas. O Lucha vai vencer, você sabe disso. É o Lucha isso. é transponível. Não, eu tô topando um empate. Hoje, ontem, né, a gente teve também o jogo 1 da final da LBF, vitória do César Araquara. Vai jogar o jogo 2 em casa ainda, mas uma vitória bem importante. O jogo 2 é fundamental para o Sampaio, porque voltar para São Luís com 0-2 nas costas é muita pressão. E ontem, Lucas, tivemos a Commissioner's Cup, título do New York Liberty, jogaço, né? Passou na Amazon Prime Video, com narração do Romulo e comentários da Alana. E foi bem legal o jogo. Cara, nível técnico assustador, assim, de tão bom. Vamos falar de nível bem técnico? Divertido. Vamos falar de nível técnico. Esses são meus destaques finais. Um salve, portanto, para torcedores do Corinthians, do César Araquara e do New York Liberty. E, claro, a todos os torcedores do Brasa. Você torce para os três, Gibas? Pro SESI, não, assim, né? Eu sou simpático ao SESI, como sou simpático a outras equipes do feminino. Na WNB, eu vou torcer pro time da Caitlin Clark, né? Já tá definido isso. Mas enquanto ela não chega, eu tô fechado não com o Liberty, sim, né? Foi uma coisa que eu tinha prometido aqui no pod. Okay. Na sequência, eu fiquei sabendo que a gente tinha montado uma seleção, então deu bom. Foi até antes de saber. Mas tudo bem, né? Foi tipo horas antes. E o Corinthians, sim, né? Por isso torço até mais do que devia. Valeu! Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado, hein? E, pô, apoia o Belgradão, pô.